A fazenda da Serra Branca permanecia silenciosa durante o dia, como se todo o seu vasto território aguardasse o momento em que a ausência do coronel transformava o ambiente. Assim a Amália caminhava pelos corredores da Casa Grande com passos medidos, carregando no semblante a serenidade que costumava esconder turbilhão de decisões que dominavam sua mente. Sempre que o marido partia em suas viagens longas, a imagem que apresentava aos poucos criados que cruzavam seu caminho era sempre a mesma. Postura rígida, olhar calmo, mãos entrelaçadas sobre o vestido impecável. Porém, por trás daquela aparência disciplinada, residia a mulher que secretamente comandava noites que jamais poderiam ser mencionadas ao coronel. A relação dela com os escravos ia muito além da formalidade rígida esperada de uma senhora de fazenda. Desde jovem, Amália percebera que existia ali um mundo de movimentos, ritmos e corpos que despertavam nela uma curiosidade difícil de controlar. Quando o coronel anunciava uma viagem, todo o ambiente da fazenda mudava. Os escravos mais próximos entendiam pelo brilho breve nos olhos da sinal que algo se aproximava. A tensão inicial que acompanhava as primeiras vezes dera lugar à certeza de que a noite seria dominada por música, dança, corpos e liberdade temporária. A cada partida do coronel, os 10 homens mais fortes, de postura imponente e olhar atento, eram os primeiros a perceber a transformação na atmosfera. Eles ocupavam não apenas o espaço físico nas plantações e construções, mas também um papel silencioso na vida oculta da Sinhá. Trabalhando sob o sol escaldante, mantinham a disciplina durante o dia, mas era ao entardecer, quando os últimos raios iluminavam apenas metade da senzala, que começavam as movimentações discretas. Cada um deles conhecia seu papel. Alguns cuidavam da madeira para acender as tochas. Outros preparavam os instrumentos improvisados e outros se certificavam de que nenhum viajante inesperado se aproximava da fazenda. A Casa Grande, tão rígida e opressora durante a presença do coronel, tornava-se um espaço completamente diferente nas mãos de Amália. Ela caminhava pelos salões vazios, avaliando onde posicionaria as lamparinas, quais adultos confiáveis poderiam circular livremente e quais áreas deveriam permanecer discretas. Sua liderança não era anunciada. Surgia naturalmente, como se tivesse nascido para comandar rituais secretos. Os escravos a observavam com respeito silencioso, reconhecendo nela uma figura paradoxal, ao mesmo tempo senhora e cúmplice, distante e íntima, fria e incendiada pelos desejos que guardava apenas para aquelas noites proibidas. E assim, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, a fazenda assumia um caráter duplo. Por fora, continuava parecendo a mesma propriedade severa comandada por um coronel rígido. Por dentro, porém, ganhava contornos de celebração clandestina, sustentada pelo poder oculto da Sinhá Amália e pelos homens que a cercavam, prontos para a noite que se aproximava. Com a aproximação da noite, a atmosfera na fazenda sofria uma mudança quase imperceptível aos olhos de quem não conhecia os sinais. Os escravos mais experientes observavam a postura da Sinhá Amália com atenção, pois era no modo como ela pousava os olhos sobre o pátio, na lentidão calculada de seus movimentos e na forma como recolhia as mãos. Diante do corpo que residia a confirmação do que aconteceria, os homens escolhidos para participar das noites secretas sentiam a expectativa, percorrer os músculos após a longa jornada de trabalho. Havia um acordo silencioso entre todos, e cada gesto discreto contribuía para a preparação que se aproximava. Enquanto a noite avançava, Amália se recolhia brevemente ao quarto, onde se livrava das camadas rígidas de sua rotina. Trocava o vestido claro por algo mais leve, que permitia maior liberdade de movimento, e deixava os cabelos menos presos, ainda mantendo a compostura que julgava necessária, mas revelando uma versão menos contida de si mesma. As cortinas eram fechadas, as lamparinas posicionadas de modo a iluminar apenas o suficiente, e o grande salão onde o coronel jamais permitia qualquer tipo de reunião passava a se transformar no verdadeiro centro da noite clandestina.
Os homens escolhidos eram liberados discretamente da senzala, caminhando em silêncio pelo pátio escuro. Seus corpos, ainda marcados pelo cansaço do trabalho, carregavam, contudo, a energia de quem aguardava uma liberdade rara, mesmo que temporária. Eles se posicionavam ao redor da casa grande, coordenando-se em uma coreografia que já conheciam bem. Um deles verificava a ausência de vigias desconhecidos. Outro sachê de que nenhum animal solto aproximaria visitantes indesejados. E os demais aguardavam a entrada que somente Amália autorizaria. Dentro da casa, a Sinhá instalava pequenas cestas com comida simples, bebida improvisada em instrumentos rústicos feitos de madeira e couro. Aqueles objetos seriam usados para dar ritmo às danças que ela permitia acontecer. Era uma celebração peculiar, marcada pela mistura entre disciplina e desejo, entre tensão e entrega. Nada era anunciado, nada era pedido. Apenas acontecia. E cada pessoa que participava compreendia os limites invisíveis que sustentavam aquela convivência proibida. Com tudo preparado, Amália caminhava até a porta lateral da casa. Não precisava emitir qualquer som. Os homens, atentos ao menor sinal, percebiam o instante exato em que o encontro começaria. O ar parecia vibrar em expectativa, como se a própria fazenda prendesse a respiração. A noite, coberta pelo silêncio, tornava-se o véu que escondia o ritual secreto daquelas horas. A Sinhá, com postura firme, recebia os homens que entravam com passos medidos. E ali, dentro da casa grande, longe dos olhos do coronel e do mundo de regras impostas, começava a se formar o ambiente onde festa e liberdade se confundiriam, como se o tempo fosse suspenso e a fazenda assumisse um novo significado. Quando todos os homens já estavam dentro da casa grande, a transformação do ambiente tornava-se completa. O espaço antes rígido e silencioso assumia um tom quase ritualístico. As lamparinas espalhadas produziam sombras alongadas que dançavam nas paredes, criando uma sensação de movimento constante, como se o próprio ar estivesse vivo. A madeira do chão rangia sob os pés dos homens, cujos corpos fortes contrastavam intensamente com a delicadeza contida da Sinhá. Amália. Cada um deles compreendia a importância daquele momento, não apenas como oportunidade de libertação, mas como parte de uma convivência secreta que mantinha laços invisíveis entre eles e a senhora da fazenda. Amália caminhava lentamente pelo salão, avaliando cada detalhe, certificando-se de que nada denunciará a natureza da reunião clandestina. Seu olhar percorria os rostos dos homens, embora não expressasse emoção de forma explícita. Havia em sua postura uma espécie de aceitação mútua, como se reconhecesse em cada participante uma força que a sustentava. A música começava de maneira tímida, produzida pelos instrumentos improvisados, que ofereciam ritmos simples, porém intensos. Esses sons preenchiam o espaço, guiando as primeiras movimentações, que ainda hesitavam como se aguardassem permissão simbólica para ganhar vida plena. Aos poucos, o ambiente se soltava. As tensões dos corpos, marcados pelo trabalho pesado, eram substituídas por movimentos mais fluidos, marcados pela dança que surgia naturalmente. Os homens moviam com uma energia vigorosa, e a presença deles gerava um clima de autoridade compartilhada. Amália observava tudo com atenção, mantendo a compostura que julgava essencial, mas ao mesmo tempo permitindo que a atmosfera se expandisse. O salão parecia crescer, como se a casa grande abandonasse temporariamente sua função original para servir ao propósito daquela noite. A luz oscilante revelava detalhes que durante o dia passavam despercebidos. As marcas nos braços dos homens, o brilho do suor acumulado pelo esforço e a firmeza de seus olhares. Para Amália, aquilo não era apenas diversão. Era também uma forma de reafirmar sua própria soberania sobre a fazenda. Não pelos métodos do coronel, mas pela condução de uma dinâmica completamente distinta, criada em segredo. Cada celebração reforçava essa parte oculta de sua vida, construída com cuidado e mantida com uma precisão quase ritual. A música aumentava, e a vibração no chão indicava que a noite avançava para seu auge. Lá fora, a escuridão protegia tudo, garantindo que nenhum viajante curioso pudesse descobrir o que acontecia. Dentro da casa grande, os escravos que não participavam permaneciam na senzala,
sabendo que aquele momento era reservado a um grupo específico. A fazenda inteira parecia respirar em silêncio, enquanto a celebração clandestina se intensificava, afastando, ainda que temporariamente, a rigidez que dominava os dias. À medida que a noite avançava, o salão da casa grande se tornava um espaço carregado de energia pulsante. As sombras projetadas pelas lamparinas oscilavam como chamas vivas, acompanhando o ritmo crescente dos corpos que se moviam pelo ambiente. A madeira do assoalho vibrava sob o peso das danças intensas, criando um som grave que se misturava ao compasso dos instrumentos rústicos. Tudo ali parecia escapar às regras impostas pelos dias, como se o tempo fosse moldado pela vontade coletiva dos que participavam da celebração. A atmosfera calorosa criava uma espécie de envolvimento emocional silencioso, compartilhado entre Amália e os homens que a acompanhavam. Assim, a mantinha sua postura elegante, circulando pelo salão com passos medidos. Sua presença, mesmo discreta, guiava o clima da noite. Os homens percebiam quando ela desejava que a intensidade aumentasse ou quando precisava que o salão recuperasse um breve instante de equilíbrio. Era como se todos fossem parte de uma dança maior, coreografada pela vontade silenciosa da senhora da fazenda. As tochas externas, colocadas estrategicamente pelos homens antes da celebração, garantiam que a área ao redor da casa grande permanecesse iluminada o suficiente para detectar qualquer aproximação indesejada. A luz trêmula criava um perímetro seguro, onde sombras se moviam apenas sob o comando daqueles que participavam da noite secreta. O ar fresco que soprava, ocasionalmente pelos corredores, ajudava a dissipar o calor que se acumulava no salão, trazendo um alívio momentâneo antes de o ritmo das danças reacender a intensidade no ambiente. A fazenda, vista de fora, parecia adormecida, completamente alheia ao fervor que dominava o interior da casa. Amália observava os homens que acompanhavam a celebração com força e disciplina, reconhecendo neles uma mistura de resistência e desejo de liberdade. Cada um carregava histórias duras, marcadas pela opressão e pela rotina pesada da lavoura. Mas ali, naquelas horas roubadas, transformava em figuras de vitalidade quase indomável. Assim, a compreendia o peso desse contraste, de certa forma. Via naquelas festas uma possibilidade de aliviar a dureza do cotidiano. Era uma forma silenciosa de quebrar as barreiras impostas pelos papéis sociais. Ainda que o mundo exterior jamais pudesse saber disso, a música atingia momentos de intensidade crescente. E o salão parecia menor diante do vigor dos corpos que dançavam. Amália acompanhava com um olhar atento, avaliando cada movimento, cada aproximação, como se fosse a guardiã de um segredo que não poderia escapar das paredes da casa grande. A celebração clandestina não era apenas um ato de rebeldia contra a rigidez do coronel. Era também um ritual que reforçava o domínio da própria Amália sobre aspectos da fazenda que seu marido jamais imaginaria existir. Ali, naquela noite envolta em sombras, a sinhá reafirmava sua presença de forma mais profunda do que qualquer papel social poderia expressar. Conforme a madrugada se aproximava, o clima dentro da casa grande atingia um ponto de maturidade quase ritual. O calor acumulado pelas danças e pela presença intensa dos corpos criava uma atmosfera espessa, marcada por respirações profundas e pela vibração constante das madeiras que sustentavam o salão. Assim, a Amália, mantendo sempre a compostura característica, observava a transição gradual entre o entusiasmo inicial e a entrega plena dos participantes. Havia um instante em que todos pareciam cientes de que aquela liberdade era passageira, e justamente por isso, cada movimento era feito com mais presença, como se houvesse uma necessidade urgente de registrar na própria pele a sensação de viver algo que amanhecer inevitavelmente apagaria. Mesmo após horas de trabalho diário, seus corpos conseguiam encontrar força na celebração, como se a dança fosse uma forma de reivindicar a própria humanidade. As sombras que se moviam sobre suas peles criavam desenhos quase abstratos,
delineando músculos tensionados e marcados pela labuta da lavoura. Ela percebia essas nuances com atenção, absorvendo cada detalhe, como se aquilo a conectasse a um universo que lhe era negado durante os dias. Regidos pela presença inflexível do coronel, as lamparinas mantinham sua chama estável, mas já começavam a mostrar sinais de desgaste, projetando luzes mais baixas que conferiam ao salão um aspecto ainda mais íntimo. Os sons dos instrumentos improvisados diminuíam momentaneamente, criando uma pausa natural na dinâmica da noite. Era nesse intervalo silencioso que os participantes pareciam respirar de maneira mais consciente, reconhecendo a importância daquele instante. A fazenda, do lado de fora, permanecia mergulhada no silêncio absoluto, e apenas o canto distante de algum animal noturno quebrava a quietude. Amália se aproximava de uma das janelas cuidadosamente cobertas, certificando-se de que nada visível escapava para o exterior. Sabia que qualquer descuido poderia colocar tudo em risco. Ainda assim, sua determinação permanecia inabalável. Ela havia transformado aquelas noites em um pacto silencioso, sustentado pela confiança mútua entre ela e os escravos que participavam da celebração. Era uma relação construída na interseção entre poder e cumplicidade, onde os limites eram moldados por gestos, olhares e pela certeza de que ninguém ousaria romper o sigilo. Com o breve intervalo, os homens se reorganizavam, recuperando o fôlego antes que a festa retomasse sua força. O clima estava prestes a mudar novamente, e todos pareciam sentir esse movimento invisível, como se a noite tivesse ciclos próprios, diferentes de qualquer padrão conhecido. Quando o primeiro som ritmado voltou a emergir dos instrumentos, a energia se ergueu mais uma vez, convocando os participantes para a última etapa da celebração, aquela em que as emoções atingiam seu pico e o ritual clandestino se consolidava plenamente dentro dos limites da casa grande. Quando a música voltou a preencher o salão, ela já não tinha a leveza inicial, mas sim uma profundidade intensa, como se a noite tivesse acumulado todas as emoções e agora as devolvesse, em forma de ritmo pesado e constante. Os homens retomavam seus movimentos, desta vez mais firmes, guiados por uma energia que parecia vir de dentro, de lugares silenciosos que raramente tinham oportunidade de se expressar. A casa grande, tão acostumada à rigidez e à disciplina impostas pelo coronel, tornava-se o contrário de si mesma nessas noites, respirando através dos corpos que a ocupavam. As paredes pareciam absorver a vibração e devolvê-la, transformando o espaço em algo vivo, como se tivesse sido construído para guardar segredos antigos. Assim, a Amália permanecia no centro daquela atmosfera carregada, mantendo sua postura elegante e imperturbável. Havia algo quase ritualístico em seus movimentos, a forma como inclinava a cabeça, como observava os ritmos, como permitia que a energia do salão se alinhasse à sua própria presença. Seu vestido leve acompanhava o deslocar de seu corpo, criando pequenas ondulações que contrastavam com a firmeza dos homens ao redor. Ela conhecia profundamente o impacto que exercia naquele ambiente e compreendia que, de certa forma, era a guardiã de tudo aquilo, a figura que equilibrava a tensão entre poder e intimidade. Os corpos dos homens brilhavam sob a luz das lamparinas enfraquecidas. Seus músculos marcados pelo trabalho diário se contraíam com a música, criando uma dança quase primitiva, carregada de significado. Alguns se moviam com explosões rápidas de energia, outros com fluidez lenta, como se deixassem o cansaço guiar seus passos. Em todos havia uma mesma expressão de entrega silenciosa, refletindo o alívio momentâneo que aquela noite lhes concedia. A dança se transformava, portanto, em uma espécie de libertação coletiva, mesmo que provisória. O ar dentro do salão começava a ficar mais denso, misturando calor, poeira e a energia vibrante dos movimentos. As tochas do lado de fora ainda mantinham a fazenda protegida, mas já mostravam sinais de desgaste, com chamas oscilando mais baixo. A ausência de luar fazia com que qualquer aproximação fosse mais difícil de detectar, criando uma sensação de segurança. A noite parecia, de todos os modos possíveis, cúmplice daquele ritual secreto, à medida que o ritmo se intensificava novamente.
Amália se aproximava do centro do salão, assumindo uma posição que a conectava diretamente à vibração dos instrumentos. Ela observava cada homem com atenção, reconhecendo neles o papel essencial que desempenhavam na celebração. A energia que emanava da dança coletiva parecia guiá-la, embora mantivesse sempre a compostura. Era possível perceber uma mudança sutil em sua postura, uma abertura interna, uma fusão quase invisível com o ambiente ao seu redor. A festa ainda tinha muito a oferecer antes que o amanhecer viesse interromper a liberdade. Daquele momento, a madrugada avançava com uma intensidade peculiar, como se o tempo estivesse disposto a se estender para além do comum, apenas para preservar aquele ritual secreto. A força da música, agora mais profunda e cadenciada, fazia o ar parecer vibrar dentro do salão. As lamparinas criavam reilos instáveis de luz, produzindo sombras que se moviam como figuras independentes, acompanhando o ritmo dos corpos. Cada canto do salão parecia carregado de memória, como se todas as noites passadas se acumulassem naquela única madrugada. Assim a Amália, no centro daquela atmosfera carregada, permitia-se uma entrega discreta, embora sua postura permanecesse elegante. Havia uma flexibilidade mais visível em seus movimentos, como se a energia coletiva a conduzisse suavemente. Seu vestido leve flutuava conforme ela cruzava o salão, criando um contraste marcante com a força masculina que dominava o espaço. Era um elo silencioso, construído com base em escolhas, tensões e dependências mútuas. Ali, ela não era apenas a senhora da fazenda. Era também a guardiã daquela liberdade temporária que só existia na ausência do coronel. Os homens continuavam a dançar com intensidade crescente. Seus corpos, apesar do cansaço acumulado do trabalho diário, moviam-se com uma energia quase limitada. O suor brilhava em suas peles, transformando a luz oscilante das lamparinas em reflexos que delineavam cada músculo, cada marca deixada por anos de esforço. Eles se moviam com força e precisão, conduzidos por instintos moldados, tanto pela disciplina quanto pela necessidade de extravasar. Havia uma comunhão invisível entre eles, como se a dança fosse um idioma compartilhado, capaz de expressar tudo o que suas vidas não permitiam verbalizar. O salão rangia sob seus pés, mas não de maneira ameaçadora. Era como se a própria madeira participasse da celebração, respondendo aos movimentos com sons graves e ritmados. O universo parecia reduzido àquele salão iluminado de forma precária, onde a música, a dança e o calor humano criavam um microcosmo isolado do mundo exterior. Amália observava tudo com atenção minuciosa. Sabia que cada noite como aquela carregava riscos consideráveis, mas também compreendia que essas celebrações eram parte essencial de algo maior, algo que sustentava o equilíbrio silencioso entre ela e os homens que a cercavam. A pulsação coletiva do ambiente parecia guiá-la para o compromisso de preservar aquele espaço, custasse o que custasse. A madrugada, embora profunda, ainda oferecia algumas horas antes do primeiro sinal de luz. Esse intervalo precioso representava o ápice da liberdade, o momento em que todos estavam mais imersos na celebração, conscientes de que a noite ainda era sua aliada. Era nessa fase que a festa alcançava sua expressão mais verdadeira, transformando a casa grande no coração vivo de uma história que nunca poderia ser contada além daquelas paredes. À medida que a madrugada aprofundava seu silêncio, o clima dentro da casa grande atingia um grau de intensidade quase palpável. A música, antes vibrante, agora assumia um ritmo mais lento e profundo. As lamparinas, já consumidas pelo tempo e pelo calor, emitiam luzes mais baixas, criando zonas de sombra que se espalhavam pelo salão e tornavam o ambiente ainda mais íntimo. A presença de Amália irradiava autoridade silenciosa, como se estivesse absorvendo o peso emocional acumulado no ambiente. Seus olhos percorriam cada movimento dos homens, cada nuance dos corpos que dançavam com vigor e disciplina, cada gesto marcado por cansaço e resistência. Era possível notar que ela se deixava envolver pela atmosfera carregada. O salão parecia responder à sua postura,
como se reconhecesse nela o centro de equilíbrio daquela noite clandestina. Seus corpos marcados pelo trabalho pesado pareciam encontrar, na lentidão ritmada da música, uma oportunidade de expressar algo que normalmente permanecia preso dentro de si. Os músculos contraídos ficavam ainda mais evidentes sob a luz suave das lamparinas, desenhando silhuetas fortes que se projetavam nas paredes em formas quase míticas. Havia um silêncio emocional profundo entre eles, mas que preenchia o espaço como uma presença invisível. Era a consciência de que aquelas horas eram preciosas, talvez as únicas em que podiam ser vistos não como servos, mas como homens inteiros diante da Sinhá. Do lado de fora, a fazenda permanecia envolta em um breu espesso. As tochas já estavam baixas, mas ainda mantinham o perímetro protegido. O vento leve que atravessava as plantações criava um ruído distante, quase imperceptível, reforçando a ideia de isolamento. Nada parecia ameaçar a segurança da celebração. E essa sensação de proteção ampliava a entrega dos participantes. A noite, em sua total escuridão, era cúmplice do segredo que se desenrolava dentro da casa grande. Amália prova novamente do centro do salão. Sua postura revelava um controle refinado. Mas também havia nela um traço de vulnerabilidade silenciosa, algo que surgia apenas nessas noites de liberdade clandestina. Seus gestos eram leves e contínuos, criando um contraste harmonioso com a força dos homens ao redor. Ela observava a respiração cadenciada deles, o brilho do suor acumulado, a forma como cada um se movia de acordo com uma história pessoal oculta. Esse momento compartilhado era, para ela, uma forma de reafirmar não apenas sua autoridade, mas também uma conexão invisível com aqueles homens que sustentavam a fazenda com o peso de seus corpos. A música, agora mais suave, preparava o ambiente para uma transição. Era o instante em que a celebração se aproximava de seu ponto mais íntimo, quando a madrugada profunda moldava um clima de quase confidência. As sombras moviam-se lentamente pelas paredes, enquanto o ar parecia carregar consigo uma espécie de calma intensa, que antecedia o próximo ciclo da noite clandestina. O salão, já impregnado de calor e de energia acumulada, parecia respirar junto com os corpos que ainda se moviam ao som da música lenta, carregada de tensão e intimidade. A madrugada alcançava seu ponto mais profundo, o momento em que a escuridão do lado de fora parecia absoluta, criando um isolamento natural para a celebração clandestina. Dentro da casa grande, cada passo, cada respiração e cada movimento formavam um conjunto harmonioso, como se a noite tivesse adquirido uma consciência própria, guiando os participantes em um ritual silencioso. A atmosfera estava mais densa, quase pesada e ao mesmo tempo envolvente, mantendo todos conectados de uma maneira que jamais seria possível à luz do dia. Assim, a Amália se deslocava com sutileza, observando com atenção cada detalhe do ambiente que ela mesma havia criado. Sabia que aquela fase da noite era a mais delicada e, ao mesmo tempo, a mais significativa. Seus passos pausados transmitiam segurança e controle. Mas havia também uma camada de introspecção evidente em sua postura. Sua presença era o eixo invisível que mantinha toda a celebração organizada, equilibrada e protegida. Enquanto caminhava entre os homens, podia sentir a força e a intensidade de cada um, não apenas nos movimentos físicos, mas na carga emocional que emanava de seus corpos. Era como se todos estivessem entregues a algo maior do que eles próprios. Os homens continuavam a se mover com uma disciplina que contrastava com o cansaço físico evidente. Seus corpos, brilhando sob a luz fraca das lamparinas, revelavam cicatrizes, marcas de esforço e histórias silenciosas, que se cruzavam com a vida da própria Sinhá. A dança ganhava características mais introspectivas, centradas em movimentos circulares e respirações profundas. Cada um parecia mergulhar em memórias, dores e pequenas alegrias que raramente encontravam espaço para existir. A música, com seu ritmo constante, guiava o fluxo de energia que percorria o salão como uma corrente invisível. Era um momento de conexão profunda, em que cada gesto era carregado de significado. O ar dentro da casa grande tornou-se cada vez mais carregado,
misturando o cheiro de suor, terra e madeira antiga com o leve aroma dos óleos queimados nas lamparinas. Do lado de fora, a fazenda permanecia silenciosa, envolta por uma escuridão tão densa que parecia absorver qualquer vestígio de luz. A ausência do coronel criava uma sensação de liberdade ampliada, mas também trazia o peso da responsabilidade. Todos sabiam que aquela noite poderia ruir com o menor dos imprevistos. Mas, ao mesmo tempo, cada segundo ali era vivido com uma intensidade que desafiava qualquer medo. Amália pôs perto da parede lateral, onde as sombras criavam desenhos quase abstratos sobre o reboco antigo. Seus olhos permaneciam atentos, seguindo a dança coletiva e absorvendo a atmosfera carregada de energia. Era visível que aquela celebração tinha um impacto emocional profundo sobre ela. Algo que ultrapassava o simples desejo de oferecer aos homens um momento de alívio. Era um ritual que a aproximava de um universo que o coronel jamais compreenderia. Um espaço que ela preservava com zelo quase sacerdotal. O ritmo da música começou a mudar lentamente, anunciando uma nova fase da madrugada. As notas se tornaram mais marcadas, mais profundas, como se chamassem todos de volta a uma presença mais intensa. Os homens responderam a essa mudança com movimentos mais firmes, recuperando força mesmo com o cansaço evidente. Era a preparação para o ápice da celebração. O momento em que a energia acumulada atingiria seu ponto mais alto, antes que o primeiro sinal de luz anunciasse a inevitável dispersão da festa. A Casa Grande, naquele instante, parecia completamente desconectada do resto do mundo, isolada em seu próprio tempo, sustentada por um segredo compartilhado, que jamais poderia ultrapassar aquelas paredes. A calmaria que se instalou nos dias seguintes não trouxe paz verdadeira à fazenda, mas sim uma tensão silenciosa que parecia se espalhar por entre as paredes da Casa Grande e pelos becos escondidos da senzala. A Sinhá caminhava de um lado a outro tentando manter as tarefas cotidianas, como se nada houvesse acontecido, porém seu corpo denunciava a inquietação. Cada passo parecia carregado de lembranças dos gestos ousados cometidos na ausência do coronel, e o coração lhe batia de forma irregular sempre que percebia qualquer movimento suspeito dos criados que faziam a ponte entre casa e senzala. A própria atmosfera da fazenda parecia mais pesada, como se a terra guardasse segredos ainda não revelados, e o vento soprasse em alerta constante. Os escravos, que antes celebravam discretamente a liberdade noturna proporcionada pela Sinhá, agora se moviam com cuidado redobrado, temendo que qualquer detalhe levantasse suspeitas. Mesmo aqueles que participavam das festividades mantinham o rosto neutro, mas os olhos sempre demonstravam receio. A Sinhá notava tudo, e isso apenas aumentava sua ansiedade. Além da inquietação normal causada pelo retorno do coronel, havia algo diferente desta vez. Ele caminhava mais devagar, observava mais. Deixava escapar expressões que fugiam de seu temperamento habitual. A Sinhá percebeu que ele permanecia mais tempo na varanda, observando a movimentação da senzala com uma calma tensa, quase estudada. Isso a deixava ainda mais alerta. Era como se o coronel estivesse à espera de um deslize, algo que confirmasse suspeitas ainda não declaradas. A sensação de estar sendo observada a cada instante tornava a rotina sufocante. O cheiro do café sendo passado pela manhã, o ranger das tábuas do chão, o barulho dos passos pesados dos capatazes. Tudo parecia amplificado, como se a fazenda tivesse desenvolvido sentidos próprios para vigiar seus segredos. A Sinhá tentava manter a compostura, mas seus pensamentos retornavam constantemente. As noites em que romper as barreiras impostas pela sociedade, havia experimentado uma liberdade proibida, e essa lembrança agora se misturava com o medo inevitável de que tudo pudesse desabar. A tensão não se limitava à Casa Grande. Na senzala, os homens que participavam das festas também estavam mais atentos. Observavam o coronel à distância, tentando prever se algo havia mudado. Alguns sentiam o peso da culpa. Outros temiam as consequências.
que poderiam recair sobre todos caso o segredo viesse à tona. Mesmo assim, havia nos olhos deles um resquício da lembrança daquelas noites em que o riso escapava, sem medo, e a música improvisada preenchia o ar pesado da escravidão. Agora, porém, cada som parecia perigoso demais para existir. O silêncio se tornara uma forma de proteção coletiva, e assim percebia isso claramente. A cada dia que passava, a tensão aumentava, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. O coronel começou a circular pela fazenda com uma frequência incomum, surgindo em horários inesperados e observando detalhes que antes lhe passavam despercebidos. A rotina rígida de inspeções semanais deu lugar a visitas diárias. E cada vez que aparecia perto dos terreiros ou das portas da senzala, instalava-se um silêncio quase absoluto. A Sinhá o acompanhava à distância, fingindo calma. Mas seu corpo estremecia sempre que o via inclinar levemente a cabeça, como se estivesse farejando rastros de algo escondido. Ela percebia que ele frequentemente examinava o chão, as paredes, até as marcas deixadas pelos passos dos escravos durante a noite. Era como se buscasse sinais invisíveis de movimentos que não deveriam ter acontecido. E essa insistência fazia a angústia crescer dentro dela como um peso inevitável. A cada manhã, a sensação de ameaça aumentava. Os escravos também sentiam a mudança de comportamento do coronel. E os mais velhos comentavam entre si, em olhares rápidos, que aquilo nunca significava coisa boa. Eles sabiam interpretar o perigo muito antes de qualquer palavra ser dita. Seus corpos, moldados pela necessidade de sobreviver, captavam nuances que outros ignorariam. Notavam o modo como o coronel fixava os olhos em alguns deles por segundos a mais. O jeito como seus capatazes agora caminhavam em pares, atentos, quase predadores. A Sinhá observava essas dinâmicas com crescente preocupação. Ela conhecia bem o temperamento frio do marido e sabia que ele raramente se movia sem propósito. Se investigava era porque suspeitava de algo real. A cada entardecer, a casa grande parecia se transformar em uma prisão de paredes silenciosas. A Sinhá tentava cúpias com as costuras, os livros e a administração das contas da fazenda. Mas sua mente retornava sempre ao mesmo lugar. Se o coronel realmente soubesse, não haveria como evitar uma tragédia. Ao mesmo tempo, parte de si se recusava a ir por completo. As noites secretas haviam lhe dado uma sensação de poder, domínio e liberdade que nunca experimentara sob a sombra do coronel. Era como se, pela primeira vez, tivesse sentido vida correndo lentamente dentro daquilo que sempre fora vazio. Agora, porém, esse mesmo passado recente ameaçava ruir sobre todos que participaram dele. Na senzala, o clima também se transformava. As conversas diminuíram quase ao ponto do desaparecimento, e até os passos se tornaram mais suaves, como se o chão pudesse denunciar segredos enterrados. Os homens que haviam desfrutado das festas recordavam, em silêncio, cada gesto da Sinhá, cada música, cada momento em que suas existências haviam sido tratadas com algo mais próximo da humanidade. Agora, em contraste, sentiam o peso terrível da escravidão pressionar novamente seus ombros com força dobrada. Todos sabiam que, se o coronel descobrisse, as consequências cairiam sobre eles com brutalidade. A tensão coletiva, silenciosa e profunda, fazia a noite parecer mais escura do que antes. O coronel, cada vez mais atento, passou a fazer inspeções noturnas, caminhando entre os galpões e contornando a senzala com passos lentos, porém firmes. A luz fraca da lamparina que carregava criava sombras alongadas que dançavam pelas paredes, trazendo um aspecto quase sombrio à paisagem. Os escravos, ao perceberem sua presença inesperada, recolhiam-se de imediato, controlando até a respiração. Cada som mínimo parecia capaz de desencadear um desastre. A Sinhá observava parte desses movimentos da varanda, mantendo o corpo ereto e a expressão inalterada.
mas por dentro um turbilhão de apreensões. Parecia tomar forma e crescer a cada noite que passava, mesmo sem admitir para si. Ela já compreendia que o coronel suspeitava de algo muito maior do que ela. Seria capaz de esconder. Sua inquietação não era apenas decorrente das longas viagens e da administração da fazenda. Havia nos olhos dele uma espécie de cálculo silencioso, uma leitura constante dos comportamentos, como se montasse um quaca invisível. A cada passo, ele parecia mais próximo da verdade. Assim, se esforçava para manter o rosto impassível e os gestos suaves. Mas a tensão se infiltrava em sua postura. O sono lhe escapava, e quando finalmente conseguia repousar, sonhos confusos a atormentavam, misturando cenas das festas com imagens de punições brutais. A sensação de que a casa grande respirava medo junto com ela tornava tudo ainda mais opressivo. Enquanto isso, na senzala, os escravos se organizavam em silêncio para evitar qualquer movimento que pudesse alimentar ainda mais as suspeitas do coronel. Os homens que estiveram presentes nas festas mantêm vigilância constante, observando a movimentação dos capatazes e antecipando possíveis abordagens. O simples ato de caminhar para buscar água se tornara mais cuidadoso, como se cada pegada deixada no barro pudesse ser interpretada como evidência. Aqueles que trabalhavam mais perto da casa grande sentiam o olhar do coronel como uma lâmina fria pousada sobre a nuca. Era evidente que ele buscava algo muito específico. E essa precisão silenciosa criava um estado quase permanente de alerta entre todos. Mesmo com todo medo, havia um detalhe que começava a se revelar: a própria sincronia entre eles. A ameaça dava forma a uma espécie de união silenciosa, construída pela necessidade de sobreviver. Os olhares trocados durante o trabalho pesavam, mas também comunicavam força e estratégia. Assim, percebia essa mudança e, embora carregasse consigo culpa e medo, sentia também uma centelha de responsabilidade pelos corpos que agora caminhavam na linha tênue entre o segredo e a sobrevivência. No fundo, ela entendia que o perigo não recaía apenas sobre ela, mas sobre todos os envolvidos e, mesmo assim, algo dentro dela se recusava a aceitar que as noites proibidas tivessem sido um erro completo, pois haviam trazido vida real a uma existência antes aprisionada pelo silêncio da casa grande. A fazenda parecia mergulhada em um silêncio espesso, daqueles que antecedem acontecimentos inevitáveis. A cada amanhecer, a Sinhá despertava com a sensação de que algo se aproximava. Algo grande, pesado e impossível de deter. Os passos do coronel continuavam marcando presença constante, e ele surgia em diferentes áreas com olhar atento, como se buscasse rastros deixados por mãos invisíveis. A Sinhá tentava calcular cada movimento, cada gesto e cada expressão, temendo que a mínima mudança pudesse se transformar em motivo de desconfiança. Era como se a própria caça grande observasse tudo, absorvendo cada detalhe para a entrega ao coronel no momento exato. Até o vento parecia circular diferente, carregando tensão em vez de frescor. Os escravos trabalhavam em silêncio profundo, seus corpos habituados à dureza do serviço, mas agora guiados por uma cautela ainda mais intensa. Eles evitavam encarar o coronel diretamente, desviando o olhar sempre que ele passava. A memória viva das festas ainda pulsava dentro deles, como um lampejo de liberdade que, embora breve, fora suficiente para reacender sentimentos adormecidos. Agora, porém, aquele mesmo fogo se transformava em receio de represálias. Os capatazes também pareciam mais alertas do que o normal, atentos a qualquer comportamento fora do padrão, como se pressentissem que algo se movia por baixo da superfície do cotidiano rígido da fazenda. O clima de vigilância se tornara parte do ar que todos respiravam. Assim tentava manter suas atividades diárias, mas as mãos tremiam levemente ao folhear cadernos, revisar contas ou organizar encomendas. Ela sabia que o coronel não era homem de suspeitas vazias. Se observava com tanta frequência, era porque percebia algo fora do lugar. A cada noite,
A imagem das festas invadia sua mente, misturando lembranças vívidas dos corpos em movimento, da música abafada e da sensação proibida que a envolvera. Não havia arrependimento completo, mas havia medo. Um medo que crescia, como sombra projetada pelas paredes da casa grande, sempre maior do que o objeto que a criava. Cada gesto parecia carregado de significado, como se qualquer ação pudesse denunciar o segredo que se escondia sob a superfície. O coronel, por sua vez, parecia guardar apenas uma confirmação final. Ele caminhava com passos calculados, examinando marcas no chão, objetos fora de posição ou qualquer detalhe que pudesse denunciar ações impróprias. Assim a observava de longe, segurando a respiração cada vez que ele parava por alguns segundos, como se analisasse algo invisível aos demais. O ar parecia vibrar com uma expectativa silenciosa, como se a própria fazenda compreendesse que uma verdade oculta estava prestes a vir à tona. Ainda assim, por mais que o medo dominasse a fazenda inteira, havia uma união silenciosa entre todos. Escravos e Sinhá pareciam respirar no mesmo ritmo cauteloso, ligados por um segredo que agora pesava, mas também fortalecia. Tudo pesa lá. O clima na fazenda atingiu um ponto em que até os animais pareciam inquietos, como se pressentissem a aproximação de algo inevitável. O coronel, agora completamente absorvido por suas suspeitas, passou a dedicar quase todo o seu tempo a rondas silenciosas pela propriedade. Observava detalhes mínimos. Marcava horários em que determinados escravos se deslocavam e anotava mentalmente cada movimento fora da rotina. Seu comportamento se tornou ainda mais meticuloso. Cada canto da fazenda se transformava em cenário de possíveis descobertas. E a tensão acumulada se convertia em uma espécie de sombra que pairava sobre todos. A Sinhá percebia claramente a escalada desse comportamento investigativo e, apesar de manter a postura impecável à frente de todos, sentia o corpo estremecer, enquanto cumpria tarefas que antes fazia com naturalidade. Era como se pisasse em solo irregular, incapaz de prever onde um passo falho poderia revelar tudo. A lembrança das festas ainda pulsava dentro dela com intensidade nostálgica, como um contraste cruel entre a alegria breve que vivera e o peso opressor que agora dominava a fazenda. A cada noite, ao se deitar, imaginava os olhares dos homens que estiveram a seu lado, temendo por eles tanto quanto temia por si mesma. Cada lembrança trazia consigo uma mistura de calor proibido e arrependimento silencioso. Na senzala, os escravos se comunicavam apenas com olhares discretos, evitando palavras que pudessem ser mal interpretadas por ouvidos atentos. Aqueles que haviam participado das festas carregavam no semblante a tensão de quem luta para preservar um segredo que envolve não apenas a si, mas a todos ao redor. Mesmo assim, havia entre eles um senso de solidariedade que se fortalecia. Quanto maior era o risco, trabalhavam em sincronia quase perfeita, como se cada gesto calculado fosse parte de um pacto silencioso que buscava proteger não só a própria vida, mas também a da Sinhá, que por alguns instantes lhes dera algo que há muito lhes era negado: a sensação de humanidade. O coronel, por outro lado, parecia cada vez mais convencido de que havia algo escondido atrás das paredes da rotina impecável da fazenda. Ele observava os homens com mais intensidade do que antes, tentando identificar expressões que denunciassem culpa. Chegou a substituir alguns capatazes por outros de temperamento ainda mais rígido, reforçando a vigilância em todas as áreas. A cada gesto dele, a sensação de que a verdade estava prestes a emergir se tornava mais palpável, quase física. Era como se a própria terra estivesse imóvel, aguardando o instante exato em que o segredo seria arrancado de seu silêncio e exposto à luz dura do dia. A fazenda inteira parecia respirar com dificuldade. A espera tornou-se insuportável, e todos sabiam que restava pouco tempo antes que algo decisivo acontecesse. A tensão, agora absoluta,
formava um cerco invisível ao redor de todos. A tensão acumulada na fazenda atingiu o limite. Naquela manhã em que o silêncio parecia mais pesado do que o próprio ar. Assim a despertou antes do sol, tomada por uma sensação de que algo finalmente se aproximava. A responsabilidade pelo segredo compartilhado crescia dentro dela. E a lembrança das noites proibidas retornava como um eco distante que não conseguia ignorar. O peso emocional daqueles momentos se misturava agora ao receio constante de que tudo fosse descoberto sem aviso, ampliando a inquietação que apertava seu peito. Os escravos já estavam de pé quando ela se aproximou da varanda. Moviam-se com precisão silenciosa, atentos aos próprios gestos, como se cada ação pudesse desencadear consequências irreversíveis. Os homens que haviam participado das festas mantinham postura firme, mas carregavam nos olhos um misto de medo e lealdade que parecia atravessar a distância entre eles e assim apesar da tensão extrema, havia uma união sólida construída naquelas noites clandestinas. E essa união agora servia como escudo frágil contra a ameaça que se aproximava. A rotina da senzala, antes dolorosa e previsível, agora era marcada por cautela redobrada. O coronel saiu de seus aposentos pouco depois, com a expressão carregada de determinação fria. Seus passos ecoaram pelo pátio como golpes de advertência, e sua presença fez com que até o vento parecesse cessar. Era evidente que havia chegado ao auge de suas suspeitas. Aproximou-se da senzala com postura rígida, como se estivesse prestes a revelar um veredicto definitivo. Por longos instantes, o coronel permaneceu diante da porta da senzala, fixando o olhar nos homens ali reunidos. Assim a observou de longe, com o coração acelerado, convencida de que aquele seria o momento em que tudo viria à tona. No entanto, após alguns segundos de silêncio absoluto, o coronel desviou o olhar lentamente, como se algo invisível interrompesse sua decisão. Ele virou-se e caminhou para longe sem uma palavra, criando uma pausa inesperada entre a suspeita e o castigo que todos temiam. A fazenda permaneceu em quietude após sua partida, como se cada ser vivo aguardasse o próximo passo do destino. Assim a respirou com mais calma, sentindo o peso aliviar apenas por um momento. Sabia que o perigo não havia desaparecido, mas entendia que, por ora, tinham sobrevivido ao pior. O segredo seguia enterrado sob camadas profundas de silêncio, preservado por aqueles que haviam dividido com ela noites que jamais seriam esquecidas. A tensão ainda pairava sobre a fazenda, mas havia também um fio tênue de esperança discreta que surgia como brasa tímida, resistente ao vento que tentava apagá-la. Essa centelha alcançava cada canto da fazenda, lembrando a todos que, apesar do medo, ainda existia algo que os unia em silêncio. Assim a contemplou o horizonte com cautela renovada, certa de que novos perigos viriam, mas também de que havia força suficiente para enfrentar o que ainda estava por surgir.